Versículo 42 e versículo 43. O Senhor respondeu: quem é então o empregado fiel e inteligente? Perdão, quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. E aqui, ele começa a contar uma nova história, para a gente poder entender essa lição e essa advertência. A advertência é: viva trabalhando e servindo fielmente nesta vida, neste tempo presente. E como é que começa esse cenário para essa lição, para a gente aprender essa lição? Começa com uma pergunta do seu discípulo. Pedro pergunta, no versículo 41, Senhor, essa parábola, essa lição, essa história, é para nós, os discípulos que estamos aqui pertinho do Senhor, ou é para todos? É para a gente que está perto? Ou é para a multidão? É para o fariseu? Para quem é? Para quem é a lição do servo? E para responder isso, Jesus começa a dizer assim: quem é o empregado fiel? Quem é o servo fiel? Quem é aquele que deveria ser encontrado como fiel? E ele começa a trabalhar esse texto para dizer: alguns vão ser encontrados fiéis porque conheceram o Senhor e fizeram a vontade de Deus. No restante do texto ele vai dizer: alguns serão encontrados como aqueles que foram infiéis. Conheciam a vontade de Deus, mas não viveram debaixo dessa vontade. Não cumpriram com os propósitos pelos quais Deus os colocou nessa terra. Não cumpriram a missão que Deus investiu. E depois ele diz: alguns vão ser encontrados como aqueles que não conheciam muito a respeito do Senhor, mas que também erraram. E o que isso significa para a gente? A pergunta de Pedro fica ali, na frente da gente, nos nossos olhos, no nosso coração. Para quem é? Para quem é? E a resposta de Jesus é simples. É para você que quer ser encontrado servo fiel. Como um servo fiel, como serva fiel. É para qualquer um que quer ser encontrado como um servo ou uma serva fiel. É para você. É para você. Antes que eu e você pensemos que a vida cristã deve se basear na espera da volta do nosso Senhor Jesus, simplesmente nessa espera, ele conta essa história para nos fazer entender que o servo bom e fiel é aquele que cuida das coisas do Senhor hoje. Cuida hoje, cuida no presente, sabendo que o Senhor no futuro vai pedir contas. E nós precisamos ser encontrados como aqueles servos fiéis. Gente que administra bem a casa do seu Senhor. A Bíblia mostra isso em outros textos falando sobre mordomia, um tema que a gente trabalha, a mordomia cristã. Nada mais é do que ser um bom gerente ou um bom administrador das coisas de Deus nessa terra. É o que Deus espera de mim e de você. Deus é dono de tudo. A vida que eu tenho, a vida que você tem, não nos pertence. Ele é o Senhor. Teu tempo não é teu, é de Deus. O corpo que você tem não é teu, é de Deus. Ele te emprestou. O fôlego de vida não é teu, foi Deus que te deu. Os relacionamentos que você tem foram dados pelo Senhor. A família que você tem é um presente de Deus. Os amigos que você tem, presentes de Deus. O lugar onde você está e desenvolve relacionamentos são oportunidades que Deus te dá para ser um servo fiel, administrar as coisas do reino, fazer o reino crescer. A Bíblia em outro texto vai falar sobre a parábola dos talentos. Você lembra dela? O Senhor dá um talento e o Senhor quer que esse talento se multiplique, mas o servo deu para servos diferentes, deu talentos diferentes, mas o servo que tinha um só talento, sabendo que prestaria contas para o seu Senhor, enterrou a moeda. E não fez nada. E não administrou bem.
E quando chega o seu Senhor, Ele entrega aquele talento e como que se desculpando e como se justificando, Ele entrega de volta apenas aquele talento, enquanto todos os outros foram entregando além daquilo que o seu Senhor tinha dado. Qual é a lição para a gente? A lição é: o servo precisa ser encontrado ativo. Vida cristã não é uma vida passiva, não é uma vida de espera pelo Senhor apenas. Aleluia, Ele vai voltar e nós podemos esperá-lo. Mas enquanto nós vivemos o presente aqui, precisamos vivê-lo com a perspectiva de que lá na frente Ele um dia voltará e vai pedir contas da vida que Ele nos emprestou. Aquilo que você pode fazer hoje, só você pode fazer, querido. Tem uma missão de Deus para cada um de nós nesse lugar. E aí é interessante, porque algumas vezes a nossa vida cristã é uma vida de espectador. É uma vida de passividade, de esperar as coisas acontecerem, de assistir as coisas à nossa volta. Mas o que Deus quer é que homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens se levantem para serem os referenciais de Deus nessa terra e fazerem diferença. Se você é um servo que não serve, você não serve. Dá para entender isso? Se você é uma serva que não serve, você não serve. O que Deus quer da gente é que nós sejamos pessoas que estão preocupadas com as coisas à nossa volta, que enxergam o mundo com os olhos de Deus, que cumprem a sua missão nessa terra. A igreja de Deus é você. Ontem eu e o pastor Alexandre Sombrio estávamos em Belo Horizonte, ouvindo sobre cursos lá de células, e uma das coisas que estava ali tão presente para a gente é a igreja. A igreja é você. Querido, a igreja não são os ministérios que a gente desenvolve aqui. A igreja não é a orquestra, ou o coral, ou a banda, ou a música. A igreja não é as coisas, não são as coisas que fazemos. A igreja é você. O servo que Deus quer usar é você. A pessoa que Ele colocou na terra, para que o reino dele se expanda, avance contra o reino do inimigo nesse lugar, a terra, é você. Você é a pessoa. Você é o servo, você é a igreja. Mas a gente precisa ser encontrado como alguém que vive a vida cristã ativamente. Lembra da circunstância? A multidão quer receber. A multidão quer receber o milagre, está ali esperando. A expectativa é: Ele vai me dar alguma coisa. O fariseu vive a religiosidade, está ali ao lado de Jesus, mas não está desfrutando da companhia dele, do senhorio dele. E no meio da circunstância, naquela multidão, e no meio dessa multidão, a mensagem do Senhor é: você é servo que eu escolhi. Você é serva que eu escolhi. Importa que você viva servindo ativamente. Importa que você seja fiel com aqueles recursos, com aquelas coisas que eu depositei na tua mão para você cuidar. Nosso tempo, os nossos recursos, tudo que nós somos e temos é do Senhor. Queridos, uma vez que o cristão começa a pensar que o Senhor não está prestes a voltar, quando a gente tira os olhos do futuro e vive o presente, a nossa vida entra num processo de podridão, de deteriorização. A gente precisa olhar para o futuro, olhar para a volta de Cristo e saber que nós precisamos fazer diferença. Ontem nós ouvimos uma menina de 15 anos, dando o seu testemunho. Ela é uma supervisora de célula naquela igreja onde nós estávamos. E ela estava contando que ela, com 15 anos, pastoreia, cuida do coração de outras 5 líderes de célula. E debaixo do cuidado dela, existem 150 pessoas que estão participando daquelas células.
E ela estava dizendo, olha, a gente passa por dificuldades, não é fácil, mas é bom. É bom servir a Deus, é um privilégio. E ela estava dizendo, sabe, eu comecei a ser uma líder e cuidar de gente quando eu tinha 11 anos de idade. Pastoreando pessoas, cuidando das minhas amigas, servindo o Senhor. E é curioso, porque tantos de nós assistimos outras pessoas serem ativas e servas, e a gente vem desfrutar, a gente quer receber. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber, e é isso que Deus espera de você. No fim desse texto, querido, embora a gente esteja falando de advertências, no fim desse texto, há recompensas, ou no meio desse texto, há histórias de recompensas. Versículo 37 vai dizer que o Senhor vai voltar e vai recompensar os servos alertas e fiéis. Se você for ler o texto ali no 37, vai dizer que Ele os chamará para um banquete, que Ele os servirá. O servo fiel desfrutará das delícias do Senhor. E a Bíblia vai dizer naquele texto que o próprio Senhor, Deus de todo poder, dono do universo, Criador sobre todas as coisas, de todas as coisas, Ele vai servir o servo fiel. Então é preciso ajustar um pouco da nossa vida e das nossas motivações para nos encontrarmos com o Senhor, para estar perto de Jesus. Porque se você for servo e serva de oração, ativo, envolvido na causa do Senhor, fazendo a vontade de Deus nessa terra, Ele vai te abençoar, querido. E não é só lá na eternidade, não. Tem presente de Deus para nós hoje, amanhã. Tem bênção. Mas o que Deus está colocando para nós nessa manhã, você precisa viver além da fé. Além de um encontro com Deus. É preciso deixar que Ele complete a obra dEle no teu coração e na tua vida. É preciso se tornar servo e serva. E não gente que vive só em volta. Mas gente que diz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu quero que a minha vida seja agradável a Ti, para que o Teu reino se expanda nesse lugar, nessa terra. Deus quer oferecer para nós hoje uma oportunidade, a oportunidade de ajustar a nossa vida, para que o verdadeiro discípulo de Jesus seja você, para que o verdadeiro servo seja você, para que Ele possa, na volta dEle, olhar para você, se encontrar com você e dizer, vem, servo bom e fiel, vem desfrutar daquilo que eu tenho preparado para você.